Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Um namorado ruim abre caminho para um bom namorado, dizia minha avó. O que isso significa? Franziu a testa Sara, de 13 anos. E isso significa que, se algum namorado pobre aparecer no horizonte, você logo estará esperando por sua verdadeira alma gêmea, explicou a vovó Bate com um sorriso. É um presságio popular. Você também o comeu assim? Perguntou minha neta, curiosa. Ela sorriu maliciosamente, e seus olhos de repente se tornaram surpreendentemente jovens. Lembro-me de que, nos anos pós-guerra, não havia muitos pretendentes. Então Evan decidiu se atirar em mim. Ele era pequeno, feio, com pernas tortas, lábio leporino e nariz cheio de ranho. A garota fez uma careta. Sim, concordou vovó com um sorriso. Mas meus pais disseram, Betty, não jogue fora. Mesmo que seja ruim, é seu. Você não sai para passear assim. Certa noite, cheguei ao baile com um vestido novo, um lindo vestido vermelho com grandes bolinhas e um lenço de renda branco, e Eva estava andando atrás de mim. Sara imaginou a beleza majestosa das fotos antigas andando orgulhosamente pela rua, com a bagunça ranzinza atrás dela, e riu alto. Minha avó continuou sua história, e havia notas nostálgicas em sua voz. Ela era boa. Betty balançou a cabeça, como se estivesse pensando em algo próprio. Naquele dia, os meninos da cidade vizinha vieram me visitar e Evan começou a se gabar da minha noiva. Os rapazes elogiaram e invejaram Evan, e um deles olhou para mim com seriedade. E quando olhei mais de perto, percebi, é ele. E então eles anunciaram o baile branco. Então eu fui um tolo e pedi que eles fizessem isso. E daí? Perguntou a neta com um sorriso. Graças a Deus, 62 anos juntos e 7 filhos. Betty começou a rir. Então era o vovô, exclamou Sara. Quem mais poderia ser? Riu a velha senhora alegremente. Por acaso, Evan havia me levado ao verdadeiro noivo. Quem sabe, se ele tivesse ficado quieto, ninguém teria me notado. Ele piorou as coisas para si mesmo. Sabe, vovó, sinto um pouco de pena dele. E por nada. Logo Eva encontrou outra noiva e se casou, mas ele não é muito bonito. Primeiro a cidade inteira foi ao nosso casamento, depois ao casamento de Eva. Essa é a história. Os avós estavam na casa dos 80 anos, mas nem Betty nem Belry tinham mais de 60 anos, ou eram ainda mais jovens. O pai de Sara era o filho mais novo do casal. Alexander veio ao mundo quando seus pais estavam na casa dos 40 anos. Ambos, rindo, disseram que o segredo de sua juventude era o amor. O que é verdade, é verdade. Os dois anciãos eram muito reverentes um com o outro, e a menina às vezes pensava que, se um deles deixasse este mundo, o outro não permaneceria nele por muito tempo. Desde que Sara se lembrava de seus avós, eles quase nunca haviam se separado. Recentemente, Betty estava no hospital, e o vovô estava lá dia e noite. Ele levava para a esposa não apenas purês e frutas, mas também buquês de flores. Os médicos adoravam esse casal amoroso e alegre, e os invejavam muito. Aqui está, a fidelidade do cisne, pensou o médico assistente, quando entrou no quarto e viu uma imagem comovente. Vasily Yakovlevich estava segurando a mão de sua esposa e acariciando-a gentilmente. Sara, que também estava lá, sentiu-se incrivelmente orgulhosa. A garota sempre sonhou em conhecer um marido tão amoroso quanto seu avô. Só que com uma pequena correção, Sara não queria pretendentes ou ruins, mas dela. Ela, uma garota tola, realmente queria encontrar um amor que fosse o único. Afinal, isso também acontece, pensou Sara. Ironicamente, porém, o presságio funcionou no caso de sua neta. No instituto pedagógico, onde Sara e sua amiga de escola, Angélica, iam depois da aula, os namorados eram escassos. 1, 2 e poucos. E eram poucos. Em uma palavra, nada. Sim,
o Instituto Pedagógico definitivamente não era o lugar para conhecer um cara legal, disse Angélica. Mas quem disse que não podemos encontrá-lo em outro lugar? Após a primeira bolsa de estudos, os amigos decidiram ir a um bar, onde conheceram alguns estudantes de medicina. Elas conversaram sobre tudo e ficaram até tarde. Depois dessas festas, Angélica começou a namorar Harry, Sarah com Stephen. Mas, infelizmente, sem muito amor. Depois de um mês, ficou claro que o relacionamento não daria em nada. Você é maravilhosa, disse Sarah. Mas acho que o destino preparou você e eu para a outra metade. Bem, acho que você tem razão, suspirou Constantin. Ele percebeu que o relacionamento não estava funcionando e que não havia sentido em torturar a si mesmo e ao outro. Conhecer um ao outro para fazer companhia ao outro não é a melhor opção. Se havia uma faísca entre duas pessoas, isso não significava que a mesma coisa aconteceria com outras. Boa sorte para você, disse Sarah. Tenho certeza de que você conhecerá alguém que a amará de todo o coração. Você é muito legal, não é? Posso lhe dizer o mesmo, Steven sorriu, e eles se abraçaram calorosamente. É isso, chega de sair só por sair, decidiu a garota, observando Stephen até ele sumir de vista. Sarah se lembrou de sua avó, que já havia falecido há um ano, levando seu avô com ela. A garota estava certa, sem sua amada esposa, a vida de Belry havia perdido todo o sentido. Após o 40º aniversário de Betty, seu avô faleceu pacificamente enquanto dormia. A alma de Betty havia deixado este mundo, por isso ela estava triste, sussurrou sua vizinha Kate e se cruzou. O reino dos céus. Então, se você acredita no presságio, Stephen é o noivo ruim que me levará ao verdadeiro noivo, pensou Sarah. O Steven é um cara ruim? Não, ele é um bom rapaz, só que não é a pessoa certa para nós. Mas a vovó nunca disse que ele tinha de ser ruim. Como ela sentia falta da avó. Sarah ia para a casa da vovó Betty, elas se demoravam e discutiam assuntos do coração durante uma xícara de chá aromático em galhos de framboesa. Os avós haviam deixado o apartamento para Sarah. A menina recebeu a herança, mas o apartamento ainda não foi transferido devido ao atraso no conserto. Sim, e é triste não ter pessoas mais velhas lá. As relações com sua mãe eram de confiança, mas, infelizmente, Nancy não estava disposta a ter conversas francas. Os pais de Sarah, médicos bem-sucedidos, estavam sempre viajando. E agora, quando ela chegava em casa triste e queria conversar, Alexander e Nancy estavam em outra conferência. O que você é, uma freira? Revirou os olhos Angélica. Bem, não deu certo com Esteban, mas a vida não acabou. Não, não acabou, confirmou Sarah com um sorriso. Mas isso significa que tenho de me jogar nos braços do primeiro homem que encontrar? Bem, por que o primeiro garoto que você encontra? Exclamou a amiga. Há muitos rapazes bonitos, mas você não os nota. Talvez seja por isso que eu não perceba que não há ninguém com quem eu esteja disposta a viver pelo resto da minha vida, disse Sarah, pensativa. Não diga isso, Angélica deu uma risadinha, ou ela vai lhe dar uma bronca imediatamente. A garota apenas encolheu os ombros. Por que eu diria isso a ele? Se for o destino, ele não vai fugir. Eu olho para você, Sarah, e não entendo se você ainda tem um maximalismo juvenil que ainda não sobreviveu a si mesmo ou se você inventou uma imagem ideal de si mesma. Eu simplesmente não quero mudar. Sim, eu ignoro os caras que não me interessam, mas quem isso prejudica? Eles? Em minha experiência, não. A mim mesma. Mas você tem que admitir que só eu sei o que é melhor ou pior para mim. E dormir junto e terminar o namoro não é para mim. Tampouco é um relacionamento baseado no princípio do ou só porque sim. Foi assim que eu nasci e não vou ser diferente. Sim, acho que sim, concordou Angélica. Você tem razão. Me perdoe. Não é nada, sorriu a amiga. Os 5 anos de faculdade passaram voando em um turbilhão, e a vida pessoal de Sarah não mudou. Ela ia a festas, tentava sinceramente procurar possíveis candidatos a namorado, mas, infelizmente, a garota desta noite nunca o conheceu.
Além do flerte inocente, os relacionamentos com os rapazes não progrediram. Está tudo bem, Nancy tranquilizou sua filha. Se você não tiver sorte no amor, não terá sorte em sua carreira. Ah, sim, minha mãe era boa nisso. Ela era uma mulher de carreira. Mesmo assim, minha mãe está feliz. Não se preocupe, sorriu Nancy, pegando a mão da filha com a sua. Você verá que nos divertiremos muito mais em seu casamento. Não estou preocupada, respondeu Sarah e sorriu também. Não, realmente não estou. O casamento não é um fim em si mesmo. O casamento não é um fim em si mesmo. Eu só quero ser amada. Você deverá. O toque do celular de Nancy quebrou o idílio. É sempre assim, pensou a garota com decepção. Entretanto, Sarah não tinha tempo para sonhar com um grande e brilhante amor. Ela estava mais preocupada com a questão do emprego, mas felizmente ela foi resolvida rapidamente. Uma grande amiga de Nancy trabalhava como diretora em uma escola que precisava de um professor de ensino fundamental. A mulher falou bem de Sarah e, no dia 1º de setembro, vestida com um novo vestido de cetim da cor da íris, ela foi trabalhar. Ela havia se formado no Instituto Pedagógico e a primeira turma que lhe foi confiada era uma nova, o que foi incrivelmente empolgante. Depois de ouvir histórias de terror sobre professores desrespeitosos e brincadeiras selvagens dos alunos, Sarah estava com medo. A hora da aula estava se aproximando e os joelhos da jovem profissional estavam tremendo. Ela estava usando sapatos de salto alto e tinha muito medo de cair no caminho para a aula. Ou bem na frente dos alunos. Que risada, pensou Sarah, como se a queda fosse um fato consumado. Mas o medo foi em vão. Tudo correu bem. Sarah, você é muito bonita. Disse uma linda garota de cabelos avermelhados com um coque fofo no alto da cabeça. Obrigado, ele sorriu. Um elogio de um dos alunos a animou. Sarah, mais confiante, disse. Rapazes, pais, fiquem juntos. Todos me sigam. Meu nome é Sarah, disse ela afavelmente, e de repente, para seu constrangimento, percebeu que não sabia o que dizer em seguida. Mas quando Sarah viu os sorrisos nos rostos dos pais dos alunos do primeiro ano, em sua maioria mães, o constrangimento e o medo desapareceram. E ela continuou com uma voz mais confiante. Você tem alguma dúvida? Não hesite em perguntar. A hora da aula transcorreu em uma atmosfera agradável. Você é uma mulher muito simpática. Disse uma das mães com um sorriso, e a professora recém-nomeada sorriu calorosamente para a jovem. Tentarei não trair sua confiança, respondeu Sarah. Uma reunião cerimonial foi realizada após o horário de aula. Caros colegas, parabéns a todos vocês pelo Dia do Conhecimento. Disse a diretora da escola, Selena, uma linda morena de 40 e poucos anos com olhos gentis e perspicazes, e também gostaria de apresentar a vocês uma nova funcionária. Esta é Sarah, querida e bem-vinda. O diretor acenou levemente com a cabeça e, em seguida, cada membro da equipe disse seu primeiro e segundo nomes. Sarah se sentiu constrangida por algum motivo e imediatamente ficou com raiva de si mesma. Quanto constrangimento posso suportar? Afinal de contas, sou uma mulher adulta, uma professora. Ele se levantou graciosamente, olhou para a equipe com um sorriso e disse: Prazer em conhecê-lo. Espero que nos demos bem. Sarah deu uma olhada rápida no grupo e notou os olhares amigáveis. Exceto por dois. O primeiro foi o olhar avaliador e, oh, Deus, olhoso de um jovem um pouco mais velho que ela, de constituição atlética e robusta. Provavelmente um professor de ginástica, Sarah adivinhou. Muito bonito, por sinal. O segundo olhar foi abertamente hostil. Quando se deparou com o olhar de uma loira platinada de pintura brilhante da mesma faixa etária, Sarah percebeu imediatamente que precisava manter os olhos abertos. Caso contrário, haveria problemas. Suas companheiras torciam por Sarah, rindo, brincando, e ela permanecia sentada, congelada. E todas aquelas duas. Sarah, que não era boba, percebeu instantaneamente que a loira estava com ciúmes. Talvez houvesse algo acontecendo entre elas. Ou talvez houvesse.
Ou a companheira loira estava contando com isso? Quem se importa? Ela pensou profundamente. Eu vim aqui para trabalhar, não para ter casos. Então, deixe a garota dormir em paz. E então o professor de ginástica deu uma piscadela furtiva para Sarah. Bastante significativo, devo dizer. Ela se virou desafiadoramente, e isso não escapou à loira, que franziu a testa imediatamente. Que Santa Bárbara, ela sorriu para si mesma. E parece que estou no epicentro desse ultraje. Após a reunião, o diretor convidou todos para a sala de jantar, onde uma mesa elegante e uma festa corporativa à meia-noite aguardavam os professores. Felizmente, o dia seguinte foi domingo. Sarah encontrou todos os seus colegas e tomou um drink com alguns deles. Sempre fico feliz em ver novos funcionários jovens, disse Selena, embriagada, com um sorriso. Infelizmente, hoje em dia há muito poucos jovens especialistas dispostos a trabalhar em um instituto comum. E você? Jovem, bonita, e a escola falou bem de você. Que bom! Uma mulher ruiva deslumbrante, com um vestido de renda preto e botas de meia, aproximou-se deles. Você deve ser a filha de Nancy, ele perguntou. Sim, Sarah assentiu. Diga a ela que Verônica manda um oi. Sua mãe é uma médica maravilhosa e uma boa mulher. Vou me certificar de passar adiante, ele sorriu e, de repente, ouviu. Posso? Sarah olhou para cima e viu o jovem muito atlético. Vamos dançar? Ele ofereceu, sorrindo apenas com os olhos. Por que não? Respondeu Sarah com um sorriso malicioso. E eles formariam um belo casal, comentou Popovska. Talvez, disse Maddie, a vice-diretora, pensativa. Vitória, a loira, franziu a testa ao ouvir seus companheiros falarem. Quando ela notou o olhar carnívoro que John estava lançando à nova garota, seu estômago se revirou. Ele já havia olhado para Vitória dessa forma. Agora isso parecia ser coisa do passado. Isso é o que veremos, pensou ela. Vitória tomou um copo de vinho fortificado e levemente ácido e, depois de esperar a música terminar, aproximou-se de sua inesperada rival com determinação. Sarah, ele sorriu. Não é esse o seu nome? É verdade, confirmou Sarah, olhando para a colega. Oh, ela não gostou desse olhar. Sarah, por que não saímos para fumar? Eu não fumo, a garota balançou a cabeça. Mas você poderia me fazer companhia? Como você pode ver, meus colegas são todos adolescentes e eu gostaria de conversar com alguém da minha idade. Vitória sorriu de forma acolhedora e, por um segundo, Sarah pensou que sua colega não tinha uma pedra atrás das costas. Mas só por um segundo. Parece que não há apenas uma pedra, mas também um dente enorme, pensou Sarah ironicamente e pensou levemente, ok, vamos dar um jeito. Bem, tudo bem, vamos lá, ele acenou com a cabeça, fingindo um sorriso. Os colegas saíram para o saguão e foram para um pequeno canto que, de acordo com a placa acima da entrada, era uma área para fumantes. Vitória pegou um cigarro longo e fino e, acendendo o isqueiro, disse em um tom sério. Há uma conversa. Estou ouvindo. Ele sorriu, fumegando sem cerimônia no rosto de Sarah. Agora, ouça-me. John é meu, e você não vai conseguir nada aqui. Pelo amor de Deus, ele murmurou. Não tenho nada contra ele. E, a propósito, acho que nunca nos tratamos pelo primeiro nome. Orgulhoso, não é? De qualquer forma, eu o avisei. Se você não quiser problemas. Agora, Vitória, esse é seu nome, não é? Sarah interrompeu, e agora me escute. Eu vim aqui para trabalhar, nada mais. Ao contrário de algumas pessoas. Eu tenho tudo. Ele se virou e saiu da sala de fumantes. Sim, o ano letivo está começando de forma divertida, não posso dizer nada. Vitória fumou seu cigarro, tremendo de indignação. Uma pirralha que ainda nem começou a trabalhar abre a boca. Bem, nada, pensou ela de forma vingativa. Veremos quem é quem. Na guerra, como na guerra.
O trabalho do professor começou. Sara amava seus alunos, e eles a amavam de volta. A percepção de que ela estava semeando a razão, a bondade e a eternidade encheu a alma de Sara de orgulho. Ela gostava do processo de aprendizado e adorava fazer caminhadas com a turma. Durante uma dessas caminhadas, Sara teve a ideia de fazer uma festa do chá. Foi uma ótima maneira de conhecer não apenas os alunos, mas também seus pais. Meninos, ele chamou a turma com um sorriso. Venham até mim, todos vocês. As crianças se juntaram ao seu professor favorito em um piscar de olhos, e Sara de repente se comparou a uma galinha em um galinheiro. Que parceria, ela zombou de si mesma. Pessoal, tenho uma ideia, anunciou Sara solenemente. Qual é a ideia, Sara? Os alunos da primeira série estão conversando. Por que não discutimos isso em sala de aula? Não. Eles protestaram em uníssono. Bem, tudo bem, o professor desistiu. Vou lhe contar minha ideia e depois vamos para a aula, ok? Sim! Exclamaram as crianças com alegria. Eles foram até o jardim público perto da escola e se sentaram nos bancos ao lado de uma longa mesa. No verão, esse lugar era o local favorito de crianças em idade escolar, estudantes e alcoólatras locais. Muito bem, pessoal, a Sara começou. Eu gostaria de sugerir que vocês fizessem uma festa do chá. Vamos trazer chá de casa e quem puder, biscoitos, doces, scones e faremos um banquete para todos. O que vocês acham? Ótimo! Exclamou Ana, minha mãe vai fazer um bolo bem grande, um bolo de chocolate. Bem, se sua mãe tiver tempo, é claro, disse Sara. Ela provavelmente está no trabalho. Mamãe faz bolos sob encomenda. Disse a menina com orgulho. Eles são muito bonitos, você nunca os viu assim antes. Seria interessante ver, sorriu o professor da classe. E minha avó faz pãezinhos deliciosos, disse Vânia Sinixin, o que é importante. Melhor do que na loja, é verdade. Bem, isso é ótimo. Disse Sara com aprovação. Eu adoraria experimentar os muffins de sua avó. E minha mãe faz scones. E minha avó. E minha mãe. Não havia muito tempo antes do final da aula de meio ambiente, que era o objetivo da viagem de campo. Portanto, Sara não teve a chance de ouvir a todos. A professora levantou a mão direita e disse: Pessoal, eu adoraria apreciar os talentos culinários de suas mães e avós, mas temos que voltar para a escola. Também tenho que me coordenar com seus pais. Os alunos do primeiro ano foram para a escola sem reclamar. Todas as crianças, com exceção de um aluno, estavam animadas. Cindy andou atrás do resto da turma e franziu a testa. Cindy, por que você está tão triste? Perguntou Sara. E não tenho ninguém para me fazer bolos e doces, respondeu a garota, com os lábios trêmulos. O que há de errado com você? Perguntou o professor da classe calorosamente. Eu não tenho mãe e minha avó está sempre ocupada, suspirou a menina. Papai diz que mamãe está no céu agora, mas eu sei que ela se foi. Não me lembro dela. O coração de Sara ficou apertado. Ela era boa. Como uma boa professora, deveria ter percebido isso e impedido que seus alunos se exibissem. De fato, uma pergunta não muito agradável, mas aparentemente correta, foi feita: eu não me apressei com a festa do chá? Afinal de contas, os pais dos alunos podem estar ocupados no trabalho. Uma avó aposentada que pode assar muffins o dia todo é uma coisa, uma mãe cansada e exausta é outra bem diferente. Ela certamente não tem tempo para cozinhar. Sem mencionar essa pobre garota. Meu pobre bebê, disse Sara com pesar. A vida continua quando se é adulto, respondeu Cindy. Sim, é claro. Após as aulas, os professores se reuniram na sala da equipe. Os professores relataram à gerência os incidentes e outros custos de um dia de trabalho árduo de um professor russo. Caros colegas, depois de criar coragem, Sara tomou a palavra. Acho que fiz algo muito estúpido hoje. Bem, disse Selena,
batendo os dedos na mesa. O que há de tão estúpido? Talvez não seja tão importante. Não sei, ela admitiu e me contou sua ideia. Essa é uma ótima ideia, disse Vitória sarcasticamente. Ela, assim como Sarah, era professora do ensino fundamental e não era particularmente proativa. Mas seria uma boa ideia discutir o assunto com a administração, não com os alunos do primeiro ano, que agora estavam esperando a festa do chá. Achei que tinha dito que tinha dúvidas, respondeu Sarah, olhando para seu parceiro. E agora estou pedindo conselhos à equipe. Na verdade, a festa do chá em si não é uma má ideia, disse a professora de educação física, e foi imediatamente recompensada com um olhar mordaz de Vitória. Por quê? É uma boa maneira de criar laços com as crianças. E ganhar credibilidade barata, interveio Vitória de forma venenosa. Autoridade barata? Maria, a historiadora, bufou. Nos tempos soviéticos, as festas do chá eram a norma, e ninguém pensava em autoridade barata. É isso mesmo, assentiu o diretor. Mas não podemos nos esquecer de que os tempos mudam e ditam suas próprias regras. Vitória havia mencionado autoridade barata e, de certa forma, ela estava certa. Afinal de contas, pode haver pais que se sintam da mesma forma. E do ponto de vista financeiro? Você já viu os preços dos mantimentos? Então, é possível que os pais não achem que é a mesma ideia de antes. Sarah corou profundamente e abaixou a cabeça, mas o olhar de Vitória brilhou com triunfo. Mas não por muito tempo. Não, Sarah, não suspeito de você, apressou-se o diretor em me tranquilizar. Sei que você agiu de boa fé. E agora, cancelamos a festa do chá? Perguntou Sarah em voz baixa. Por que não? Respondeu Selena com um sorriso gentil. É ótimo que você tenha ideias, mas, no futuro, eu pediria que você as discutisse comigo. E, é claro, seria uma boa ideia discuti-las com seus pais. E então você poderá apresentá-las aos alunos. Sim, é claro, sorriu a garota. Obrigado, Selena. De nada, ele respondeu com um sorriso. Para que mais serve um manual? Você é uma pessoa nova e ainda tem muito a aprender. Mais alguma pergunta, caros colegas? Ninguém fez nenhuma pergunta e os professores começaram a ir para casa. Vitória estava furiosa. Sarah vestiu seu Macintosh de cor creme favorito, calçou suas botas de salto alto e baixo e saiu da sala dos funcionários, dando uma última olhada no espelho. Vitória estava parada no corredor, claramente esperando por alguém. Você está fora do gancho, pombo? Perguntou ele zombeteiramente, bloqueando o caminho de Sarah. Deixe-me passar, ele atirou, olhando para Vitória como se não fosse nada. Ela queria dizer algo, mas John apareceu no corredor. Vitória, esquecendo-se de sua rival, partiu para a ofensiva. Sarah sorriu e saiu. A jovem professora caminhou pelo beco, inalando os aromas picantes do outono e admirando as cores brilhantes da estação. Sarah! Ela ouviu. Ao se virar, a garota viu o professor de ginástica. John estava correndo em sua direção. Não estava andando, mas correndo. Meu Deus, o que ele quer de mim? Sarah pensou melancolicamente. Isso não seria seu, seria? John perguntou e tirou um lenço de gaze do bolso. A minha, disse ela, envergonhada. Como eu fiz isso? O vento o levou embora e meu colega sorriu. Eu vi com meus próprios olhos e gritei com você por 10 minutos. E você não respondeu. Sim, acho que sim, assentiu Sarah. Eu estava apenas pensando. Sim. Obrigado, Sarah. Que tal um beijo? A garota lançou a John um olhar que o fez estremecer, e ele levantou as mãos apressadamente em sinal de rendição. Uma piada, disse ele. No entanto, estou falando muito sério sobre acompanhá-lo até sua casa. Você não tem medo? Sorriu Sarah. Ou quem? Temos um marido ciumento? Não, ela balançou a cabeça. Nenhum marido ciumento, mas ele já tinha visto muitos amigos ciumentos em 3 semanas.
Você quer dizer Vitória? Bem, quem mais, ou há outro amigo na escola? Isso é com você, respondeu John com um toque de insinuação. Sarah, não vou fazer rodeios. Gosto muito de você e não preciso esconder isso. Quanto a Vitória, não jurei meu amor a ela nem lhe prometi nada. Se ela está inventando coisas, o problema não é meu. De qualquer forma, estou com muita fome, e há uma cafeteria pequena, mas aconchegante, aqui perto. É quase um restaurante. Bem, então vá para o seu café-restaurante, Sarah riu, e eu devo ir para casa. Seu marido está esperando por você? Perguntou John, e depois respondeu afirmativamente a si mesmo, claro que está. Pessoas como você, tudo é como deve ser, primeiro os estudos, depois o casamento com um namorado para toda a vida, e não por amor, mas porque é como deve ser. Bem, e depois deliciosos, nutritivos, é claro, saudáveis cafés da manhã, borscht, costeletas, piqueniques nos fins de semana. Sarah de repente se divertiu com essa conversa e acrescentou com uma risada. Você esqueceu suas fraldas. Não, eu não esqueci. O professor de ginástica balançou a cabeça com um sorriso, só acho que ainda não chegou a esse ponto. Evidentemente, você não é o tipo de pessoa que se separa de um casamento como estudante e tira um ano sabático por causa de um aumento iminente na família. Tudo está sob controle, tudo está no caminho certo. Você parecia estar com fome? Comentou Sarah. Então, aproveite sua refeição e tenha um bom fim de semana. Sarah viajou no ônibus de traslado e digeriu as inferências de John. Ele realmente acredita no que disse, pensou ela. Algumas pessoas se acham grandes psicólogos. Mas eu me pergunto de onde ele tira suas conclusões? Quando Sarah contou a Angélica, que tivera a sorte de conseguir um cargo de professor em uma prestigiada escola de ensino médio no dia seguinte, ela deu de ombros. E você sabe, não há nada de surpreendente nisso, a amiga deu seu veredicto. Por quê? Questionou Sarah. Porque você parece uma espertinha super fofa que tem a vida planejada a cada minuto. Não tenho nada planejado, ele suspirou, da escola para casa, da escola para casa. Então, seu professor de ginástica o elogiou muito, sorriu Angélica, mas, fora isso, ele estava certo. A propósito, você gosta dele nem que seja um pouquinho? Angélica. Ok, estou vendo. Do que estou falando? Vamos continuar falando. Você está com aquela cara de eu sou tão previsível e minha vida é assim. Isso é uma coisa ruim? Não. Mas você sabe, você poderia usar um pouco de pimenta. Sarah, mas você deveria ser jovem e ter muito o que lembrar. Do que você vai se lembrar? Do trabalho? Sarah não conseguia encontrar o que dizer, e Angélica aproveitou sua confusão e disse: Tudo bem. Vamos ao clube de motociclistas hoje à noite. Sem objeções. De onde para onde? Sarah ficou atônita. Para o clube de motociclistas, Angélica repetiu ansiosamente, é muito legal lá. Mas, e não é que eu seja um motociclista. Eu também. E daí? Há festas e sessões de fotos incríveis lá. E hoje há uma sessão de fotos lá, um amigo deu uma piscadela para mim. Sarah olhou para a amiga com espanto, com a boca abrindo e fechando, lembrando um peixe encalhado. E o que estamos vendo? Angélica sorriu e olhou para o relógio, ainda temos tempo de ir a Stiliaga para comprar um terno de couro. Onde vou conseguir o dinheiro para comprar um terno de couro? Ok, o couro ecológico é ainda mais espetacular. Como e leggings justas. Bem, o que você quer? Você não pode estar vestida de professora. Talvez não devêssemos. Sarah fez uma tentativa tímida de se desassociar dessa loucura. Temos que ir, disse Angélica com decisão, vamos para Stiliaga? Vamos lá, Sarah acenou com a cabeça desanimada e pensou, que diabos? Pensando bem, eu não tenho nada para lembrar. E agora tenho 23 anos. Que fofo.
exclamou Angélica, olhando para a amiga, vestida com um coturno estiloso e uma saia curta de couro ecológico ligeiramente larga, decorada com zíperes enganosos que imitavam bolsos. O visual de motoqueiro foi completado com botas e meias calças com estampa de malha. Isso não foi um pouco ousado? Perguntou Sarah, apreensiva. Qual é a ideia de cagar em framboesas? É ótimo. E não discuta. Mãe, exclamou Nancy, espantada ao ver a filha vestida de noiva de motoqueiro. Aonde você pensa que está indo? E nós, tia Nancy, vamos a um clube de motociclistas, respondeu Angélica alegremente. A mulher levantou as sobrancelhas lenta mas inexoravelmente. Sua filha caseira estava indo para um clube de motociclistas? É inacreditável. Mamãe, você não gosta? Perguntou Sarah, esperando secretamente que a mãe não aprovasse seu novo visual. Eu sempre quis que você usasse algo assim. Sarah, é ótimo. Sério? Perguntou ela, incrédula, e olhou para a mãe com cuidado, achando que ela tinha bebido. Mas não era nada disso. Não. Disse Angélica em um tom de advertência. Você deve obedecer à sua mãe. Sarah apenas balançou a cabeça, decidindo que o que estava acontecendo era algo semelhante à insanidade coletiva. A mãe dela gostou do modo como ela estava vestida? Era Kafka de novo. As amigas pegaram um táxi para uma garagem nos arredores da cidade, e Angélica disse ao motorista: Certo, agora vire à direita e vá até o fim. Eles pararam em frente ao que parecia ser uma oficina mecânica ou um porão. Mais parecido com o último, resumiu Sarah. Quando as meninas pagaram o taxista, Angélica levou a amiga para o andar de baixo e finalmente apertou o botão de chamada. Quem está na minha porta? Uma voz masculina com sotaque caucasiano foi ouvida. Elas são dela. Angélica riu e a porta se abriu, fazendo com que Sarah pulasse apressadamente para um lado. As meninas entraram na sala, e um homem loiro, alto e bonito, que não tinha nada a ver com a nacionalidade caucasiana, saiu para encontrá-las. Ele também não tinha nada a ver com caucasianos. Oi, Cindy, sorriu a loira. Oi, Chip, Angélica o cumprimentou e, em seguida, eles se abraçaram fortemente. Pelo menos apresente-a à namorada dele, disse o rapaz em tom de brincadeira. O nome da minha amiga é Sarah, ainda sem pseudônimo devido ao meu esquecimento. Um pseudônimo de algum tipo, pensou ela, intrigada. Jardim de infância. Chip, o loiro, se apresentou, fazendo uma leve reverência a Sarah. O prazer é meu, disse a garota hesitante, e Angélica empurrou para longe, deixando-a cair. Chip, vamos nos falar novamente. Os amigos seguiram em frente. O clube tinha um bar, bilhar e até uma bela sauna com piscina. Você gosta daqui? Perguntou Angélica. Ainda não sei, admitiu Sarah. Mas é atmosférico, o que há por trás da cortina? E esse é um tipo de cabine de fotos. Então, vamos tirar uma foto sua em frente a alguns cavalos de ferro mais frios. Angélica apresentou a Sarah aos novos habitantes do clube, que apareceram do nada como cogumelos depois da chuva. Sarah foi apresentada aos novos habitantes do clube, que apareceram do nada como cogumelos depois da chuva. Como você consegue memorizar todas elas? Murmurou Sarah. Não se preocupe, disse a amiga. É claro que você não conseguirá se lembrar de ninguém na primeira vez. Mas não precisa se lembrar. Tudo voltará para você mais tarde. Não havia apenas garotos e garotas jovens aqui, mas também homens mais velhos, como Angélica sussurrou respeitosamente, motoqueiros da velha guarda. Todos estavam sorrindo, e Sarah percebeu que era muito bom estar aqui. A campainha da porta tocou. Sarah não acreditou em seus olhos quando viu o recém-chegado, um grupo de 5 caras durões. Angélica, me belisque, ela murmurou surpresa. Do que se trata? Mas Sarah ficou sem palavras. E com razão. Porque um dos figurões era ninguém menos que John, colega de trabalho de Sarah. Em carne e osso. Sim.
Quando ela finalmente conseguiu falar de forma inteligível e contou para a amiga, ela caiu na gargalhada. O que há de errado? Sarah repetiu a pergunta da amiga. Porque, minha estrela, ele também estava dando em cima de mim. Por que não estou surpreso? Bem, por que você está? Tudo bem, ele acenou com a mão. Nunca me senti atraído pela perspectiva de ser um entre muitos, e eu lhe disse isso. Além disso, tenho um terno caso de amor com Chip. Então você está com ele. Sim, bem, qual é o problema? Mas você é um educador, respondeu Sarah com uma leve hesitação. Eu lhe peço. Sarah, você caiu da lua? Sou uma professora, sim, sou uma professora. Mas não uma freira, certo? E, em geral, sou professora na minha escola de ensino médio, e aqui sou uma jovem legal. Assim como você, a propósito. Eu não sei. Ao ver John caminhando em direção a eles, Sarah ficou tensa. Calma, velhinha, disse Angélica, encorajando-a, esta é a parte divertida. Sarah não se sentia assim. Na verdade, de repente, ela queria dar o fora daqui. O mais rápido possível. Ela já havia tido excitação suficiente. Não tudo de uma vez. Olá, disse John, olhando para Sarah com satisfação. Olá, sorriu Angélica. Você está com um amigo esta noite? Pode me apresentar? Ela deu de ombros e Sarah percebeu que John não a havia reconhecido. Foi isso que a fez se sentir a chefe da situação. Isso foi muito bom. Nós realmente nos conhecemos? Ele se virou para Sarah, sorrindo com seus 32 dentes. Bem, é claro, ele sorriu. John, qual é o problema? Sou Sarah, sua colega, aquela que você queria convidar para tomar café ontem. Sarah? Perguntou o professor de educação física com espanto, olhando para o rosto dela. Bem, sim. Apenas maquiagem, bem, e coisas assim. John era divertido de se ver. Não sei por que fiquei tão confuso, será que foi porque não reconheci Sarah? Ou será que foi o fato de ela ter vindo? Ou talvez John não estivesse acostumado a ver uma colega de trabalho em trajes tão casuais? Provavelmente todos juntos, sugeriu Sarah. Mas ela parecia estar errada. Sarah, você é incrível, disse John, recompondo-se, mas vocês sabem, rapazes, há uma garota vindo para cá agora mesmo. Não me entendam mal, não é nada sério. É ela quem pensa que somos um casal. Tudo bem, isso acontece, respondeu Sarah de forma paternalista. É uma questão mundana, acrescentou Angélica, zombando. Sim, John assentiu, e então seu celular tocou. Pedindo desculpas às amigas, o infeliz namorado se afastou e iniciou a conversa. A julgar por seu sorriso, ele era agradável. O que foi isso? Angélica deu uma risadinha enquanto as meninas se afastavam a uma distância respeitosa. Aparentemente, nosso atirador quer ser mantido informado, Sarah deu de ombros com um sorriso. É o que parece. Meu humor melhorou repentinamente e não restou nenhum vestígio do desejo de deixar esse lugar o mais rápido possível. Len, você disse algo sobre um pavilhão para uma sessão de fotos? Ela sorriu, mas é realista tirar uma foto agora? É claro que é. As noivas foram filmadas em um cenário de motocicletas, uma parede de tijolos, uma cortina, sozinhas, nos braços dos mais belos e brutais motociclistas. Sarah gostou imensamente. Além disso, havia a sauna, a piscina e o relaxamento no bar. John, que acabou sendo conhecido como Genie, não estava em lugar nenhum. As meninas não queriam sua companhia de forma alguma. Já passava da meia-noite quando chegamos em casa. Você gostou? Perguntou Angélica, que não tinha mais dúvidas quanto à resposta. Muito bem. Ah, e você não queria ir? Asterisco. Bem, eu gosto dessa garota. John confessou ao seu melhor amigo Tony, mas ele colocou o pé na boca de forma tão tola. John adorava o clube de motociclistas.
Era praticamente o único lugar no mundo onde ele podia ser ele mesmo em sua plenitude. Ou seja, não como professor, mas como um cara durão que não resistia a nenhuma garota. Na boate, era possível seduzir uma garota bonita com um orçamento limitado e se divertir muito. Mas dessa vez, como dizem, algo deu errado. Quem poderia imaginar que a mulher com quem John sonhava há 3 semanas estaria lá? E ela tinha um encontro com outra pessoa. Na verdade, John poderia ter expulsado a moça e cuidado de Sarah longe da equipe. Mas o clube não respeita esse tipo de comportamento. Como resultado, o amoroso professor de ginástica se divertiu e agora não conseguia descansar do que Sarah vai pensar de mim. E, de qualquer forma, como conquistá-la? Qual é o problema? Tony encolheu os ombros em sinal de perplexidade. Bem, você estava flertando com a amiga dela. Não havia nada entre vocês dois, então você saiu com outra pessoa e... Bem, o que você vai pensar de mim? Não parecerá nada especial para você. É exatamente o que é. John é uma verdadeira obra de arte. John é uma verdadeira peça de trabalho. Por quê? Um andador significa que ele está em demanda. Receio que isso não seja algo que possa atrair nossa Sarah, com um sorriso irônico balançou a cabeça, que ainda caminhava, para mim sua amiga que, em nossa festa, Cindy, deixou claro que não está interessada em ser uma entre muitas. No entanto, ela é uma garota liberada. E com Sarah, não há chance. Tony assobiou. Não estou reconhecendo você, amigo. Você realmente não fez nenhuma tentativa séria de vencer essa sua Sarah e está pronto para desistir. Onde está sua inteligência? E esse é você. Eu sei, suspirou John, mas acho que até agora tenho sido uma presa fácil. E, considerando meu amigo, fácil demais. Professor, o amigo acenou com as mãos. Mas, brincou John, balançando o dedo, você não está dizendo que todos os professores são puritanos? A propósito, seu humilde servo, se você se lembra, também é professor. Bem, pense em Vitória. Não foi preciso muito para convencê-la. Ah! Você também comparou. Ela está apaixonada por você como um gato. Você também não conta. Todos os homens são mulherengos. Alguns mais do que outros, outros menos, seja você um professor ou um motorista de trator. Bem, e as professoras não são tão prudentes, mas... Em resumo, é necessária uma abordagem especial aqui. Sei disso sem você, disse John com um suspiro, mas a questão é, como posso encontrá-lo? No mínimo, você deve conhecer os pontos fracos dele. Bem pensado, Tony acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Levará algum tempo para aprender tudo isso, não é mesmo? Está com pressa, disse o amigo, rindo. Que maneira de dizer isso? Sabe o que acontece? Eu gosto de uma garota e acho que ela é especial. Ela o atrai, e isso só piora as coisas. Bem, se ela é especial, você está disposto a esperar o tempo que quiser. E agora você finalmente esperou. Você se entusiasma, dá a ela um grande romance, mas não sente nada além de decepção. Sabe por quê? Porque, afinal, ela não é nada especial. Não, é muito mais simples do que isso, murmurou Tony lentamente, simplesmente não há química. Ela não é sua garota, só isso. Quem diabos é especial? Somos todos homo sapiens. Normais, cada um com suas próprias fraquezas. E é possível brincar com as fraquezas. Mas se você estiver tão desesperado, posso lhe dizer uma maneira universal. Não demore muito, John estava intrigado. As mulheres sempre gostaram de heróis. Portanto, seja um. Ah, sim, como posso me tornar um? Como? Tony franziu a testa. Como salvar sua namorada em uma situação extrema? Em que outra situação extrema? John bufou com ceticismo, mas é melhor esperar Sarah amadurecer, e não há como prever o que acontecerá depois. Portanto, crie essa situação e acabe com ela. Não quero dizer tirá-la de uma casa em chamas ou resgatá-la quando ela estiver se afogando.
Mas salvá-la de valentões é muito realista. Disse John, pensativo. Há algo sobre isso. E acho que até sei como fazer isso. Sarah nunca gostou de segundas-feiras. Ela era uma daquelas pessoas para quem esse dia da semana era realmente difícil. Quando Sarah ia para a escola e depois para a faculdade, chegava em casa, cansada e exausta, e ia imediatamente para a cama. A letargia diminuiu ao anoitecer, mas a sensação de estar descarregando vagões não deixou Sarah até a manhã de terça-feira. Essa segunda-feira prometia ser duplamente difícil, mas, estranhamente, a garota se sentiu revigorada e descansada. Descobriu-se que ela também podia ser diferente. Ele deu a Sarah mais energia do que qualquer bebida energética. A jovem professora teve de perguntar no bate-papo com os pais o que as mães e os pais achavam de organizar uma festa do chá. Desde a noite de sexta-feira, Sarah pegou várias vezes o smartphone e tentou escrever, mas todas as vezes ela apagou a mensagem e se odiou. Ela entendia, é claro, que quando terminava a tarefa era mais fácil, mas não conseguia evitar. Era fácil por si só, mas quando Sarah pensou nas palavras do diretor, sentiu-se desconfortável. E na segunda-feira, a caminho da escola, um pensamento simples, mas verdadeiro, lhe ocorreu: por que me angustio? É a minha vez de ser voluntário, e então é a minha vez. Não vou levar um tapa na testa. Sarah, quando é a festa do chá? Perguntou Vânia Sinitsyn assim que entrou na sala de aula. Essa pergunta está sendo resolvida, a garota sorriu. E quando os alunos do primeiro ano estavam ocupados digitando, ela pegou um gadget e digitou a pergunta urgente na velocidade da luz. Durante 30 minutos, ninguém respondeu. Sarah colocou o telefone no modo silencioso e esqueceu o bate-papo, para não ficar nervosa. Quando a ligação tocou, ela começou a ver as mensagens e ficou agradavelmente surpresa. Seus pais adoraram a ideia. Que ótima ideia, escreveu Samantha. A mensagem foi seguida por vários emoticons diferentes. Por que você não se manifestou imediatamente? Selena, a mãe de Anna, estava intrigada, a julgar pelo sorriso em seu rosto. Eu faço bolos sob encomenda, mas para uma ocasião como essa, estou disposta a atender a todos de graça. Embora eu seja homem, terei prazer em contribuir com o máximo que puder para uma boa causa, disse Mickey. Sarah se lembrou dos olhos tristes de Cindy quando as crianças falavam com entusiasmo sobre os talentos culinários de suas mães e avós. Depois, ela lhe disse que sua mãe havia morrido. Sarah clicou no perfil de Mickey e viu um jovem com olhos bondosos e um sorriso ligeiramente triste. É mais fácil superar a perda da mãe com um pai como esse, pensou ela, embora, é claro, ninguém possa substituir a mãe. Despertando de seus pensamentos, Sarah escreveu: muito bem, vamos discutir melhor esse assunto. Vamos falar sobre isso com mais detalhes. Talvez devêssemos nos encontrar em um horário que lhe seja conveniente? No final, elas concordaram em se encontrar na quarta-feira. As negociações correram bem e, na quinta-feira de manhã, Sarah anunciou solenemente aos alunos do primeiro ano que no sábado, às 12 horas, todos estavam convidados para uma festa do chá. Sim! Gritaram as crianças. Depois de ouvir as palavras de agradecimento após a festa do chá, Sarah decidiu que não valia a pena parar. Ela tinha certeza de que criaria algo novo e não menos interessante para seus alunos. A jovem professora não tinha ideia das paixões que estavam se desenvolvendo ao seu redor. Selena estava fazendo um plano de trabalho para outubro. Acho que devo fazer uma pequena pausa, pensou ela, com a mente acelerada. A chaleira ferveu e o diretor foi até o armário. Parecia haver alguns croissants bastante comestíveis que haviam sobrado de ontem. Bateram na porta. Vá em frente, respondeu o diretor com um tom de condenação. Vitória, uma professora de escola primária, ficou na porta. Selena, você tem um momento? Perguntou ele com relutância. A diretora da escola suspirou. Francamente, ela não gostava dessa pessoa. Escorregadio, vulgar. Mas um bom diretor não deve mostrar sua atitude pessoal a seus subordinados. Sim, é claro, Selene falou calmamente, ouvindo você.
Gostaria de lhe perguntar o que você acha da e novo professor da escola primária? Sarah, esclareceu o diretor. Sim, para ela. Selena franziu a testa. Essa visita não foi boa. Mas como a pergunta já havia sido feita, ela tinha que ser respondida. E assim ela fez. Bem, o que eu penso sobre ela é irrelevante. Mas já que isso é tão importante para você, acho que Sarah é uma boa garota. E, com o tempo, ela será uma ótima professora. É só isso? Bem, não sei como lhe dizer isso. Seja o que for, diga, deu de ombros a diretora e acrescentou, não tentando mais esconder sua irritação, Vitória, a verdade é que não tenho muito tempo. Portanto, se você realmente tem algo a dizer, diga. Se não, pode fechar a porta atrás de você. Eu ia dizer que Sarah estava flertando com o professor de ginástica, disse Vitória, mas isso é inaceitável, não acha? Sério, sorriu o diretor, tenho informações completamente diferentes. Sim, mas. Além disso, o Teia pare é. De repente, Vitória se sentiu como uma colegial que veio contar sobre um colega de classe e ficou com raiva de si mesma. Ela se arrependeu de ter vindo, mas não havia como voltar atrás. O que a festa do chá tem a ver com isso? Perguntou Selena, perplexa. Ela sabia exatamente o que a venenosa e, como se viu, ciumenta senhora tinha em mente. Mas usar os líderes em suas intrigas? Não, isso estava fora de lugar. Quem quer resultados, permite meios, Selene citou mentalmente o clássico. E no amor e na guerra todos os meios são bons. Mas será que é amor ou guerra? Acho que é a segunda. Mas talvez eu possa evitar uma guerra. Vou lhe dizer uma coisa, Vitória, disse a diretora cansada, não é bom para uma professora fazer fofoca como uma velha, muito menos tentar me envolver nisso. Isso é baixo e imoral. Bem, a moral não é para você. E parece que você também julga os outros a partir de sua própria torre. Mas não estou nem um pouco. Ainda não terminei, levante a mão, se quiser vencer a Sarah, vá em frente. Pelo menos organize a mesma festa do chá. Vou lhe contar um segredo. Os pais adoraram. As crianças precisam se socializar, e você, como professor, deveria entender isso. E outra coisa. Não é minha política apontar culpados, mas se eu descobrir que você está envenenando essa e criança, eu lhe darei prisão perpétua. Alguma pergunta? Não, murmurou Vitória, desanimada. Tudo bem. Vá trabalhar. Quando a professora saiu da sala de aula, Selene teve vontade de usar um purificador de ar. Que nojo! E pessoas assim vão trabalhar em escolas, pensou a mulher com tristeza. E o que ela esperava quando me procurou? A visita de Vitória deixou o diretor intrigado, mas Selena Vladimirovna tinha um plano de trabalho esperando por ela. Algumas horas depois, houve outra conversa sobre Sarah na escola. Não foi tão emocionante, mas foi mais saborosa. John e 3 outros amigos dele do 11º ano estavam bebendo na sala do professor de ginástica. Na verdade, eles poderiam se meter em uma série de problemas por esse tipo de comportamento inadequado, mas se fizessem isso de forma inteligente, tudo estaria coberto. As crianças não contarão a ninguém. E o diretor saiu há 1 hora. John viu por si mesmo. Pessoal, temos um caso, ele começou. Um caso delicado. Delicado? Perguntou Arthur com curiosidade. E quão delicado? Perguntou Tom. Vou lhe dar uma ideia geral, disse John em tom sério, e você pode julgar por si mesmo o quanto é delicado. De qualquer forma, gosto da nova professora da escola primária. Eu me aproximo dela aqui e ali, mas ela não me nota. Sim, disse Arthur. Bem, o que temos que fazer? Quero parecer um herói aos olhos deles, e você vai me ajudar a fazer isso, sorriu o professor de ginástica. O plano de John era o seguinte: seus amigos do ensino médio atraíram Sarah para o vestiário e começaram a dar em cima dela. Bem, como um verdadeiro cavalheiro, ele salva a dama de seu coração.
Naturalmente, eu lhe devo uma, resumiu John. Eu não vou fazer isso, exclamou Nicholas, que até então havia permanecido em silêncio. Tudo bem se for uma tentativa de estupro? E isso é uma ofensa criminal. Não quero começar minha vida adulta na prisão. De fato, John, Arthur concordou com seu companheiro. Você foi um pouco longe demais. Vai dar tudo certo, disse John com convicção. Só parece arriscado à primeira vista. Não há risco algum. Sim. Tom sorriu com incredulidade. Achamos que não. Embora possamos estar perdendo alguma coisa. É isso mesmo. John estava ansioso para confirmar. Em primeiro lugar, você não precisa fazer nada. Para começar, eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada. A garota favorita, sorriu Nicholas. Bem, não precisa nos contar. O principal é que não haverá nenhuma ação da parte dela. Portanto, é improvável que Sarah dê uma chance a esse caso. Pense bem, será que ela precisa? Ela está trabalhando aqui há uma semana, e não é do feitio dela se envergonhar dessa forma. Quero dizer, a fofoca está prestes a começar. Ah, e Vitória com certeza vai se animar, pensou ele com uma risada. Mas John nem percebeu que a parte mais interessante da conversa deles havia sido ouvida e até registrada. A conversa com o diretor havia confundido as duas partes. Os professores deixaram a sala dos funcionários, mas Vitória permaneceu sentada, com os olhos fixos em um ponto. Infelizmente, a conversa com o diretor não havia produzido o resultado que ela esperava. A felicidade foi jogada em minha cabeça, ressentiu-se Vitória, ou sou eu ou ela. Mas o que fazer? Vitória olhou para o relógio, respirou fundo, trocou os sapatos e pegou seu casaco no cabide. Ela saiu da sala dos funcionários, mas quando ouviu vozes na direção do ginásio, foi para lá. Não há outro jeito a não ser com ela, pensou Vitória com raiva e, tentando não dar um salto, saiu pela porta do escritório de seu amante. Vou resumir a essência disso agora. Você ouviu a voz de John e a delicadeza, julgue por si mesmo. De qualquer forma, gosto de minha nova professora da escola primária. Eu me aproximo dela aqui e ali, mas ela não me nota. Não com ela, disse Vitória, obviamente há algo mais interessante acontecendo aqui. Prendendo a respiração, ele sacou o smartphone e ligou o gravador. E bem a tempo. John descreveu seu plano e houve uma breve pausa. Não vou me inscrever para isso. O silêncio foi quebrado pela voz de um dos anciãos, que Vitória chamou de seus capangas. Está tudo bem se for uma tentativa de estupro? E isso é um crime grave. A intrigante professora não conseguia acreditar em sua sorte. Vitória não sabia o que fazer com a fita, mas achou que ela poderia ajudar. O mais importante era pensar nisso. Eu gosto, disse um dos meninos com uma voz brincalhona. Que garotinha fofa. Eu os adoro. Fale baixo. Veio a voz de advertência de John. É minha. Vitória cerrou os punhos, completamente incapaz de sentir as unhas afiadas dele cravadas em sua pele. Bem, digamos que concordamos, disse um dos meninos. Digamos que sim. Mas como faremos isso? Como levaremos essa sua Sarah para o vestiário? O baile de outono será em uma semana, e Sarah será a professora de plantão nessa semana. Um de vocês a chamará no vestiário para lhe dizer que algo está errado. E a próxima coisa que você sabe é que... Decidindo que já era o bastante, o conspirador deixou a academia. Vitória tomou um banho perfumado e ficou pensando no que deveria fazer com a fita. Honestamente, a professora estava tentando descobrir o que queria fazer, enfraquecer um rival odiado ou impedir John de cometer um heroísmo tão duvidoso? Ambos, pensou Vitória. Por quê? Ela poderia ficar com John, os meninos poderiam fazer o que quisessem. Juventude, hormônios, e Sarah, por sinal, é bonita e fresca. Os rapazes mais velhos não conseguirão resistir, e Sarah ficará envergonhada. Ela não tem escolha a não ser desistir.
E se fizermos parecer que ela queria que isso acontecesse? O John não admitiria que ele fez com que os meninos fizessem isso, ou ele estaria em apuros, pensou Vitória, mas não, isso é uma fantasia. Não acho que ninguém acreditaria nisso. A outra opção era deixar Sarah ouvir a fita. Ou melhor ainda, ameaçar John de que ela o faria. Mas depois de um segundo, Vitória rejeitou ambas. No primeiro caso, Sarah, sem dúvida, ficaria grata. Mas Vitória não precisava de sua gratidão mais do que um peixe precisa de um guarda-chuva. Ao chantagear John, Vitória faria um inimigo, e isso era tudo. Que se dane, pensou ele, secando-se com uma toalha grande e macia. Vou agir de acordo com as circunstâncias. O baile de outono era sempre muito aguardado. Era um evento de grande escala que, assim como a árvore de Ano Novo, era organizado em 3 etapas para alunos do ensino fundamental, médio e superior. A semana seguinte prometia ser muito movimentada. Sarah tinha de ser a professora de plantão, o que significava que ela tinha de manter a ordem nos 3 bailes de outono. Bem, ela tinha que fazer isso, então tinha que fazer. Não se preocupe, Verônica a tranquilizou. Todos nós já passamos por isso. A escola está fechada, ninguém virá de fora, então você terá a chance de ver o concerto. Embora, é claro, você tenha que ficar atenta. Nunca se sabe. Acho que posso lidar com isso, respondeu Sarah. Tudo bem, assentiu o vice-diretor e deu uma piscadela. Sim, sorriu a garota. O baile de outono estava marcado para as 6 horas da tarde. Às 17h45, o foyer e o corredor estavam lotados de professores e alunos em trajes completos. Eles estavam conversando alegremente na expectativa de uma celebração divertida. Muitos tiraram fotos. Dever é dever, mas, por ocasião do baile de outono, Sarah comprou para si uma roupa chique, um terninho de malha café com leite. O traje elegante realçava seus olhos castanhos e seu cabelo cor de trigo maduro, puxado para trás em um penteado alto e intrincado. Sapatos cor de carne com uma enorme plataforma e salto-agulha deixavam a garota mais alta. O que posso dizer, ela era boa. Você está ótima, parabenizou John, você deveria estar na capa de uma revista de moda, não em uma festa. É impressão minha ou os olhos dele se movem de forma estranha? Pensou Sarah, sentindo uma leve pontada de suspeita. Ela tentou afastar os pensamentos ruins, mas não era muito boa nisso. Ei, parece que estou ficando paranoico, ironizou o professor de plantão. Bem, o que poderia dar errado? O concerto foi muito interessante e Sarah, esquecendo-se de suas dúvidas, riu dos números engraçados, aplaudiu muitos artistas e os animou. Um rapaz alto e bonito se aproximou dela. Ele parecia estar na 11ª série. Com licença, você é o professor de plantão? Perguntou o rapaz. Sim, acenou Sarah, há algo errado? Você poderia dizer sim. De volta ao vestiário. Sim, é claro. Eu já volto. Ele chegou aos vestiários, mas não viu nada de suspeito e olhou interrogativamente para o rapaz. O que está acontecendo? Perguntou Sarah, intrigada, começando a perceber que suas dúvidas não a haviam enganado. A professora de plantão queria voltar para o corredor, mas o rapaz empurrou Sarah sem cerimônia para o vestiário, onde ela ficou horrorizada ao encontrar mais 2 homens. Um deles havia trancado o vestiário por dentro. O que você quer de mim? Perguntou a garota com medo. Não era difícil de adivinhar, mas Sarah se recusava a acreditar, não aqui, onde qualquer um poderia ter entrado. Os meninos não responderam, apenas fungaram e puxaram as mãos em direção a ela, afastando uns aos outros. Os rapazes cheiravam muito a perfume. Mas nem mesmo isso superou o cheiro de álcool. Isso faz sentido, pensou Sarah. Eles estão bêbados, então estão com vontade de fazer alguma coisa. A garota se soltou do abraço nojento e gritou o mais alto que pôde. Ajuda! Um dos rapazes tentou calar a boca da garota, mas era o rapaz errado. Sarah o mordeu e o empurrou para longe. Escória, sibilou o estudante do ensino médio, vou contar todos os seus dentes agora. Socorro,
Sarah gritou novamente no alto de seus pulmões. Julia, a zeladora da escola, não gostava das férias. A gritaria, o barulho, a bagunça e, depois, você tem que limpar tudo. Não era segredo para a senhora que os alunos, que pareciam educados o suficiente, ficavam felizes em tomar uma cerveja, uma taça de vinho ou até mesmo algo mais forte em um canto isolado. Era uma coisa de jovens, é claro, mas a perspectiva de limpar o vômito deles não os atraía. Mas, desta vez, algo realmente fora do comum parece ter acontecido. Não é todo dia que se ouve gritos de socorro. Não nas dependências da escola. Que boa noite de sono, pensou Julia com relutância. A velha faxineira gostava de tirar um cochilo no prédio, esperando o fim de uma discoteca ou da festa da empresa de um professor. Mas, aparentemente, dessa vez não seria assim. Armada com um esfregão e um balde, por precaução, Julia se dirigiu aos vestiários, de onde vinham os gritos de uma mulher. A mulher idosa correu rapidamente para o saguão e, chamando os vestiários, perguntou severamente: "O que está acontecendo aqui?" "Socorro, por favor", ele ouviu uma voz feminina suplicante, e a porta do vestiário se abriu. Para o espanto de Julia, a nova professora da escola primária saiu. Ela estava soluçando e cobrindo vergonhosamente sua blusa rasgada com as mãos e um olho roxo. "Oh, meu Deus!" exclamou a idosa e, sem pensar duas vezes, deu um chute na cabeça da primeira pessoa que apareceu. "Para quê?" perguntou Tom com um soluço. "Isso não é suficiente!" exclamou a faxineira, "eu teria acrescentado mais. Mas agora todo mundo está tão mole. Qualquer coisa vai direto para a reclamação. E o que você faz, sua malvada? E não pense que vai se safar." Foram ouvidos passos na direção do salão de reuniões. O concerto festivo prosseguiu como de costume. John sentou-se mais perto da saída e Vitória sentou-se perto. Depois de um tempo, o professor de ginástica saiu da sala, e ela o seguiu. "Você não gosta do concerto?" perguntou Vitória com um sorriso. "Por que não?" encolhe os ombros John. "O show é bastante decente. Apenas uma dor de cabeça." "Claramente", disse Vitória de forma coquete, arrumando o cabelo. Foram ouvidos gritos na direção dos vestiários. "Vitória! Você não ouviu nada?" perguntou o professor de educação física. "Não", ela respondeu com indiferença. "Mas alguém está gritando." John não estava desistindo. "Para que serve o professor de plantão?" "Essa é a questão, é isso que ele está gritando." "Ah, vamos lá." "Ela não é uma garotinha", apontou Vitória. "Vitória, esta é a primeira vez que ela está de serviço e de férias." "Sarah é uma nova pessoa!" exclamou John. "Você é tão..." Sem conseguir encontrar as palavras, o professor de ginástica foi para o corredor. "John." "O que mais?" perguntou John irritado. "Você não percebe que a Sarah precisa de ajuda?" "E, de qualquer forma, pare de desligar o telefone na minha cara. Você é um cafajeste." "Entendeu? Você é um cafajeste." John acelerou o passo, mas Vitória o acompanhou. "O que você quer de mim?" exclamou a professora de ginástica, virando-se e dando uma facada no olho da ex-namorada. Ele suspirou e cobriu o rosto com as mãos. "Você conseguiu", brincou John, e continuou a cambalear. "Eu consegui", pensou Vitória, "mas quem ri por último?" E ela, prevendo um grande show, apressou-se em seguir John. O professor de ginástica estava em um clima de luta. Bem, agora ele provaria a Sarah que essa era uma opção que valia a pena, e então... "É isso, você deteve o inimigo." Julia proclamou triunfante ao ver John e Vitória. John ficou atônito. Quando percebeu que seu plano havia falhado miseravelmente, o professor de ginástica caiu desamparado em uma das cadeiras. "Eu também chamei a polícia", disse a mulher mais velha, e John finalmente soltou uma risada. Vitória o observava com interesse, e era uma visão realmente patética. "Não é?" O professor de ginástica tentou dizer algo, mas não conseguiu terminar.
Os meninos quietos ficaram de lado. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois. O que aconteceu? Ele perguntou no escritório, cortesia de Selena, a investigadora. Sarah e Julia contaram as coisas como elas eram. Tentativa de estupro? Sugeriu um dos funcionários. Não! Exclamou Nicholas, não tínhamos intenção de estuprá-la. Então, o que você achou? Perguntou o investigador, eu adoraria ouvir sua versão da história. Acima de tudo, pessoal, vocês entendem que esse é um assunto sério. As crianças entenderam. Portanto, não somos nós mesmos, começou Arthur Tikhonov, hesitante. Sim, Tom confirmou. Bateram na porta. Posso? Perguntou Vitória, tenho informações importantes sobre o caso. Os meninos não têm nada a ver com isso. É um verdadeiro mistério. O policial espalhou suas mãos. Bem, não exatamente nada a ver com isso, esclareceu o professor, mas... A propósito, o que aconteceu com o seu olho? Perguntou o investigador zombeteiramente e acrescentou com uma risada, eles também tentaram estuprá-lo? Não, não foi uma tentativa de estupro, respondeu o professor, mas vamos em frente. Tenho uma gravação que prova a inocência desses meninos. Bem, reproduza sua fita. Uau! Exclamou Selena, esta escola é um foco de crime organizado. Hugo acenou com a cabeça para o investigador, bom, então convide o organizador do crime. O diretor saiu para o corredor e pediu a um dos espectadores que chamasse John. E ele não está em lugar nenhum, alguém disse. Então, encontre-o. Não havia como ele sair, pois um funcionário estava parado na entrada, disse o investigador. Bem, vamos esperar, suspirou o policial. É uma armadilha. John exclamou indignado quando lhe foi apresentado o gravador. Sim, ele estava dando em cima de mim e, quando recusei, ele decidiu se vingar. Bem, o teste mostrará se é uma armação ou não, sorriu o investigador. Enquanto isso, tenho uma pergunta para Vitória, ela também lhe fez um olho roxo? Sim, ele assentiu. Porque ela estava pendurada em mim, gritou John. Então você não nega isso? Ele estava pairando sobre mim. Você é um merda, disse Vitória com desdém, e não consegue assumir a responsabilidade por seus atos. Naquele momento, Sarah de repente sentiu simpatia por Vitória. Que ser humano, pensou ela sobre sua colega. Mas isso era apenas o começo. Sarah, me desculpe, disse Vitória enquanto elas saíam para o corredor, estúpidas. É que... De qualquer forma, me desculpe se você puder. Perdoada, Sarah sorriu. Você é muito bom. Selene era da mesma opinião. Ora, Vitória ficou um pouco envergonhada. O que eu fiz? Seria horrível se eles trouxessem as crianças para nada. Sim, a diretora balançou a cabeça e se virou para Sarah. Como você está? Isso é o suficiente, ele respondeu. Tem certeza? Selena, por que não fico com a vez da Sarah? Vitória sugeriu, qual é a sua vez agora? Bem, eu concordo, assentiu o diretor. Sarah, de verdade, vá para casa. Vou chamar um táxi para você imediatamente. Muito obrigado. Agradeceu a seus colegas. Alguns minutos depois, policiais levaram John algemado para fora da sala do diretor. John lançou um olhar de ódio para Vitória, mas ela se afastou desafiadoramente. Estou liberando-os sob fiança, disse o investigador, mas seu funcionário terá de vir conosco. O telefone da sala dos funcionários tocou. Sarah, o táxi está chegando, gritou o diretor. Olhando pela janela, a garota viu um carro com um símbolo iluminado. Bem, estou indo, disse ele a Vitória com um sorriso, feliz desprendimento. Boa noite. Quando Sarah se acomodou no banco de trás do carro, de repente ouviu. Boa noite, Sarah. Boa noite, respondeu ela, confusa, e reconhecendo Mickey, o pai de seu aluno, como motorista, sorriu calorosamente. Boa noite, Mickey.
Sarah ficou em silêncio, lembrando-se do nome do meio do homem. Mickey sorriu, interpretando corretamente o silêncio da garota. Pensei que você tivesse outro emprego, disse Sarah, lembrando-se de que os dados dos pais de Mickey indicavam que ele era administrador de sistemas em um banco. Outro, confirmou o homem. Eu trabalho meio período aqui. É o que um pai solteiro faz. É o que eu faço. Você é um pai maravilhoso, sorriu o professor. Cindy fala de você há anos. Você não acreditaria nisso, nem mesmo você. Riu Mickey. Sério? Sério. E o que a Cindy disse sobre mim? A menos, é claro, que seja um segredo. Não, ele deu de ombros. Cindy disse que você era um bom professor e uma boa pessoa. Fico feliz em ouvir isso. Na verdade, Cindy havia dito outra coisa. Mas Mickey não queria falar nada sobre isso, então seguiu em frente. Quando Mickey conheceu Catherine, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. 6 meses depois, o jovem casal decidiu se casar. 1 mês depois, Ekaterina contou orgulhosamente a Mickey que estava esperando um filho. Catherine, eu adoro você! Exclamou o feliz futuro pai. E eu, você, a jovem sorriu suavemente para o marido. E então Cindy nasceu, e os jovens pais mergulharam alegremente nos cuidados de sua filhinha. A filha tinha 2 anos de idade quando Catherine engravidou novamente. Mickey realmente queria um filho, e Deus o ouviu. O ultrassom mostrou que eles teriam um menino. Parecia que a felicidade duraria para sempre. A gravidez foi difícil, e Ekaterina começou a ter sérios problemas de saúde. Os médicos insistiram unanimemente em interromper a gravidez, mas a futura mamãe não queria saber disso. Afinal de contas, a criança já estava viva, respirando, com o coração batendo. O parto começou cedo. Prepare-se para o pior, disse o médico. E Mickey ainda estava esperando por um milagre. Mas, infelizmente, o primeiro choro do recém-nascido Robert coincidiu com o último suspiro de sua mãe. Catherine tinha apenas 25 anos de idade. O bebê nasceu fraco e foi colocado em um balde. 2 dias depois, no dia do funeral de Catalina, seu pequeno coração parou de bater. Ela deve ter sentido que a mãe estava sendo acompanhada em sua jornada final, disse a inconsolável mãe de Catherine com amargura. Depois de perder a esposa e o filho, Mickey ficou muito abalado. Quando soube que seu filho havia morrido, o jovem viúvo foi à igreja e colocou velas para o descanso de Catherine e Robert. Em seguida, ele se aproximou do rosto de Jesus. Por quê? Mickey perguntou desesperadamente: por que você fez isso comigo? Por que você tirou Catherine de mim tão cedo? Por que você tirou o bebê de mim? Deus envia a um homem tantas provações quantas ele puder suportar, disse alguém atrás dele em voz baixa. O homem se virou e viu o padre. Sim, mas é muito cruel, Mickey balançou a cabeça. Sou viúvo e tenho uma filha de 3 anos em meus braços. Minha esposa queria me dar um filho, e ela o teve com grande risco para a sua saúde. E hoje Robert se foi. E o viúvo chorou amargamente. Você tem alguém por quem viver, meu filho, disse o padre calorosamente e acrescentou, voltando-se para Mickey. Vá até sua filha. Ela está esperando por você. Cindy perguntou quando a mamãe e seu irmãozinho chegariam. Mais tarde naquele dia, Mickey explicou a Cindy que eles estavam no céu. Eles estão vindo nos visitar? Perguntou a criança com os olhos arregalados, e seu pai a invejou sinceramente. Afinal, nos 3 anos incompletos de idade, uma pessoa não é capaz de perceber e aceitar o fato de que a pessoa se foi e nunca mais voltará. Portanto, o luto em si não é sentido. Não, eles não poderão nos visitar, suspirou Mickey. Devemos ir com eles? Perguntou a filha. Sim, Cindy, um dia nós os encontraremos. E ficaremos juntos. Esperemos que isso não aconteça por um tempo, pensou Mickey com amargura. Embora, de agora em diante, ele teria que aprender a viver sem Catherine e sem a criança que estava esperando. Não foi fácil, mas Mickey conseguiu.
Porque ele tinha o poderoso incentivo de uma filha pequena. Cindy. Sua princesa. Mickey trabalhava como administrador de sistemas em um banco e ganhava bem. Mas ele queria que sua filha tivesse o melhor de tudo, então começou a trabalhar como motorista de táxi. Minha filha cresceu e se tornou uma criança inteligente, e a cada dia após dia, ela se tornou cada vez mais parecida com Catalina. Ela agradava ao pai da melhor maneira possível. Cindy gostava de participar das matinês do jardim de infância, desenhá-las juntas e assinar cada retrato de família, eu e meu papai favorito. Ela aprendeu a ler aos 5 anos de idade e lia poemas e contos de fadas para Mickey todas as noites. Cindy fazia sua lição de casa de forma divertida, o que encantava os adultos. Catherine também aprendeu logo a fazer todas as tarefas domésticas, disse a vovó Leslie um dia, e os olhos da pobre mulher que havia enterrado a filha se encheram de lágrimas. Quando Cindy foi para a escola, de repente começou a perguntar ao pai se ele queria se casar. O quê? Mickey ficou surpreso, por que essa pergunta tão repentina? É que um dia a vovó Leslie disse que você ainda é jovem e precisa de uma mulher, explicou a filha. Ah! Ele acenou com a cabeça. Estou vendo, então. Talvez a Cindy esteja com medo de que eu me case, tenha um filho e a ame menos, sugeriu Mickey, apressando-se em tranquilizar a filha. Certamente não estou planejando fazer isso tão cedo. Quero dizer, somos bons juntos, certo? A resposta da filha me tocou. Ok, assentiu Cindy, mas eu gostaria de ter uma mãe. Nossa professora, Sarah, é muito simpática e bonita. Gostaria de ter uma mãe como ela. Mickey se lembrou de uma jovem baixinha, com cabelos longos da cor do trigo maduro e olhos bondosos. Como os de Catherine. Ela é muito bonita, pensou ele de repente. Quando Mickey chegou à festa do chá, percebeu que ela havia desaparecido. Esse era o tipo de mulher com quem ele queria viver sua vida. A voz suave de Sarah era hipnotizante e envolvente. E quando ela serviu o chá do grande samovar, Mickey ficou sem fôlego, parecia tão caseiro. Inesperadamente, o homem imaginou como ele e aquela beldade estavam sentados no terraço de sua casa de campo e bebendo o chá do samovar. Bem, você não é um idiota, mentalmente. Ele se repreendeu, Sarah é a professora da minha filha. E, além disso, uma mulher tão atraente deve ter outra pessoa. Por mais que Mickey tentasse não pensar nela, o rosto gentil e sorridente com olhos castanhos radiantes continuava aparecendo diante de seus olhos. E quando ele viu Sarah entrando em um táxi para ir à escola da filha, suas pernas ficaram suspeitamente tontas. De repente, um pensamento perdido passou por sua mente, e se for o destino? Enquanto dirigiam e conversavam sobre tudo, Mickey sentiu como se ele e a mulher se conhecessem há anos. Não conheciam. Para ele, parecia que não era a primeira vez que estavam no Renault dela. E Sarah não estava no carro como passageira. Como esposa, pensou Mickey, e a ideia lhe deu um prazer sem igual. Ali está a minha casa, Sarah apontou para um prédio cobra de 9 andares. Mickey odiou ter que se separar da encantadora passageira, mas não conseguiu evitar. Como era um homem capaz de tirar o melhor proveito de qualquer situação, ele se lembrou de que tinha o número do celular de Sarah e agora sabia onde ela morava. Não é motivo de alegria? De manhã, quando Mickey foi ao lava-rápido, encontrou luvas finas de veludo no carro. A noite de sexta-feira é quente, e muitas mulheres viajaram no carro, inclusive aquelas que beberam. Elas tendem a esquecer seus telefones celulares, cartões bancários e tudo mais no táxi. Mas Mickey tinha certeza de que as luvas pertenciam a Sarah. De qualquer forma, era fácil verificar. Quando a jovem lavadeira deixou o cavalo de ferro de Mickey brilhando como um espelho, ele discou o número da professora de sua filha. Olá, ela ouviu uma voz suave, melódica e muito bem-vinda. Bom dia, Sarah, ele murmurou com um sorriso. Olá, ele respondeu educadamente. É isso que acontece. Enfim, encontrei essas luvas de veludo bege no carro. Elas não são suas, são? É bem possível. Existem alguns. Mas vou dar uma olhada.
Mickey orou a Deus para que Sarah fosse a dona das luvas, e ele ouviu. Você sabe, sim, disse a garota. Tudo bem, Mickey não se enganou nem um pouco, então vamos fazer o seguinte. Passarei aqui em 1 hora, ou um pouco mais tarde, e lhe darei suas coisas. Tudo bem, está combinado. Depois de esperar que o carro fosse lavado, Mickey dirigiu até a casa onde morava a mulher do seu coração. Estou sonhando, seu idiota, disse a si mesmo. Quando Mickey parou, ele discou o número de Sarah. Estou em posição, disse ele. Bem, respondeu a garota alegremente, suba até o 45º andar e vamos tomar chá. É, e confortável? Perguntou Mickey com certa hesitação. Bem, se eu oferecer a você, é conveniente, Sarah riu, eu deveria agradecê-lo de alguma forma. Parece que a senhora está livre, pensou alegremente. No entanto, ele não deveria ter tirado conclusões precipitadas, qual poderia ser o problema? E se Sarah quisesse se vingar do amante, ou até mesmo do marido? Mickey saiu do carro, mas não foi até a entrada da garagem, foi até uma pequena loja ao lado da casa. Ele comprou um bolo pequeno, um cacho de bananas e uma caixa de doces. Ao sair da loja, Mickey viu uma barraca de flores. Exatamente o que precisamos, pensou satisfeito e caminhou com determinação em direção ao quiosque. Depois de comprar um lindo buquê de rosas, com pequenas flores brancas, Mickey entrou em casa. Sarah estava arrumando a mesa para o chá, mas, por algum motivo, tudo estava desmoronando. E o convidado havia desaparecido. A garota se surpreendeu ao pensar que teria sido bom se ela não tivesse vindo. E que se danem as luvas. Elas não valem muito. Mas quando Sarah estava terminando seus pensamentos, a campainha tocou e ela correu para abrir a porta. Mickey estava na porta com um bolo, um buquê de rosas e uma sacola. Isto é para você, disse ele com um sorriso, estendendo um buquê de rosas para Sarah. Obrigada, a moça sorriu de volta, é um buquê muito bonito. Venha para a cozinha. Ah, bem, você não deveria ter gastado tanto. Exclamou Sarah enquanto Mickey tirava doces e bananas da sacola. Claro que é. Ele contestou. É um crime ir ver uma mulher tão bonita de mãos vazias. Elas se sentaram para tomar chá, mas a conversa não estava indo bem. Ambos estavam muito animados e não sabiam o que dizer. Você mora sozinho? Mickey quebrou o silêncio. Com seus pais, ele respondeu, embora eles estivessem fora no momento. Você saiu de férias? Não, um simpósio. Eles não são médicos normais, mas médicos. Oh, como? Ele se esticou respeitosamente. Ótimo. Não sei, Sarah deu de ombros, mas eu realmente não tinha pensado nisso. Talvez porque eu tenha convivido com isso desde criança. Quem são seus pais? Meu pai é motorista de bonde e minha mãe trabalha em uma padaria. Sarah, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, é claro. Peço muitas desculpas, mas está na moda colocar o vestido do lado errado? Olhando ao redor, a garota viu que havia realmente colocado o vestido de casa ao contrário e corou como um câncer. Como ela é boa quando fica corada, pensou Mickey com admiração. Vou me trocar agora, disse ele, desculpando-se. Para quê? Perguntou o hóspede. Bem, e eu não sei. De repente, os dois riram alegremente. Ficou ótimo em você. Mickey riu. Sério? Sorriu Sarah. Vou me trocar de qualquer maneira. Já estou voltando. Não faça isso, Mickey exigiu e, sentando-se ao lado de Sarah, puxou a garota para si e a beijou, primeiro de forma tímida e hesitante, como um aluno da 7ª série, depois com mais ousadia. Sarah se aconchegou contra ele como se não fosse a primeira vez que o beijava. Ela respirou o cheiro do perfume de Mickey e se sentiu melhor do que jamais havia se sentido em sua vida. Esse não é o bom namorado de que a vovó estava falando, passou por sua mente, porque tudo se encaixava. Sarah, sussurrou Mickey, você é minha boa, linda e desejável. Parecia tão íntimo que a menina ficou assustada. A propósito, ele é o pai de um aluno,
e eu não estou me comportando como uma professora, mas como uma garota de rua. Sarah soltou-se resolutamente do abraço de Mickey e olhou para si mesma com nervosismo. Sinto muito, ele murmurou, Yaya não deveria ter feito isso. Está tudo bem, murmurou a garota. Eu vou trocar em meu vestido. Sim. Claro que sim. Sarah saiu da cozinha e foi trocar de roupa. Parece que perdi a cabeça, disse ela mentalmente. Para sempre? E Mickey de repente imaginou Sarah trocando de vestido. Sua garganta ficou seca e ele percebeu que mal conseguia se conter para não segui-la. E se Mickey o fizesse, estaria em apuros. Ele tomou um gole de seu chá frio e ficou aliviado quando ouviu os passos de Sarah. Mais chá? Ele ofereceu, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Não, obrigado, é melhor eu ir andando. Os dois se lembraram do motivo da visita no corredor, quando Sarah saiu para se despedir deles. Mickey colocou a mão no bolso e tirou as luvas. Quase me esqueci, ele sorriu. Então você deve voltar, comentou Sarah. Sim, Mickey sussurrou e, sem perceber o que estava fazendo, começou a beijar a garota. Ela não pensou em resistir, mas o toque da campainha fez com que os dois caíssem em si. Sarah abriu a porta e, depois de se despedir de sua convidada, deixou Angélica entrar. No entanto, sua amiga comentou sobre o que tinha visto. Vamos para a cozinha, lançou Sarah. Percebendo os sinais de uma festa, Angélica disse. Vejo que você não desperdiça seu tempo. Oh, não é nada. Sarah acenou com a mão. Era apenas um motorista de táxi. Deixei minhas luvas no carro e ele as trouxe de volta. Então pensei em agradecê-lo. Obrigada? Perguntou Angélica com ironia. Obrigado, ele acenou com a cabeça. Ele lhe serviu o chá. E ele me beijou com paixão. O que o faz dizer isso? Oh, Sarah, eu a conheço há muito tempo para estar errada sobre qualquer coisa. Sua aparência monstruosa já é suficiente. E o cabelo desgrenhado, os lábios inchados, ela piscou. Angélica. Angelique o quê? Eu sou Angelique há 23 anos. Mas vou me calar. E se você me der chá com raminhos de framboesa de acordo com a receita de sua avó, eu me calarei como um peixe. Não se cale como um peixe, sorriu Sarah, mas eu lhe darei chá. Vou lhe dar até um pedaço de bolo. É disso que estou falando, exclamou Angélica com aprovação, e se acomodou no lugar onde Mickey estava sentado no outro dia. Até que ele começou a beijá-la. Então você tem uma queda por ele? Perguntou Angélica, desculpando minha curiosidade, é claro. Mas tenho permissão para isso. Não tenho nada com ele, suspirou Sarah. Mas você não se importaria. Oh, Angélica, acho que estou apaixonado pelo próprio ou você não pode, ele admitiu, mas há alguns que não são esse obstáculo, mas... Sarah, minha cabeça está girando. Não a vejo há alguns dias e você está se divertindo muito. Claro que sim, Sarah assentiu e contou à amiga o que havia acontecido no baile de outono. Que novidade! Perguntou Angélica, será que prenderam o gênio? Sim. Ele merece isso. Ele não manchará a maravilhosa atmosfera do clube de motociclistas com sua personalidade podre. A propósito, nós o cumprimentamos. Obrigado, a eles também. A propósito, você gostaria de vir hoje? Por que não seria? Ótimo! E traga seu namorado com você. Que tipo de namorado ele é para mim? Bem, namorado não será, disse Angélica com um encolher de ombros, mas algo me diz que é apenas uma questão de tempo. E, como você sabe, quase nunca estou errada. E eu nunca fui tão apaixonada que você não vai se enganar dessa vez também, disse Sarah calmamente. Vai dar tudo certo. Bem, o fato de ele ser o pai de sua aluna não é nada demais. Mas é como? Imoral, você quer dizer? Pela minha vida, não vejo nada de imoral nisso.
Onde há amor verdadeiro, não há nada imoral. E tenho certeza de que esse é o caso aqui. Há uma razão pela qual você não precisou de ninguém por tantos anos. Os amigos ficaram sentados por mais algumas horas, à noite, foram a um clube de motociclistas. Sarah sentiu que, dessa vez, pertencia ao grupo, e foi uma ótima sensação. Ela havia recebido o apelido de Bi. Você tem cabelos cor-de-mel, Chip apontou, então acho que o apelido Bi é apropriado. Ora, sorriu Sarah, eu gosto muito. Sabe, Sarah, na verdade, eu a chamei aqui por um motivo. Angélica sorriu maliciosamente e se virou para seu amante, Chip. Como? Nada, ele fez beicinho, eu tenho que fazer isso? Bem, me desculpe, disse Chip, que na verdade se chamava Vitor. O sobrenome do namorado de Angélica era Chipowski, daí o pseudônimo. Muito bem, irmãos e irmãs. Chip proclamou, e Cindy e eu decidimos nos casar. Todos estão convidados para o casamento. Os frequentadores da boate aplaudiram com entusiasmo. E então começaram as exclamações. Muito bem. Que novidade! Excelente! Amor e conselhos. Vocês são um ótimo casal. Amargo. Quando o entusiasmo em torno do casamento iminente diminuiu um pouco, Angélica se lembrou de John, mais conhecido no clube como Genie. Quando souberam que John havia sido preso, os membros do clube decidiram por unanimidade que ele deveria ir para a cadeia. Eles só chegaram em casa pela manhã. Sarah adormeceu sem sequer tocar no travesseiro. Na segunda-feira, ele soube que John estava enfrentando uma séria pena de prisão. O que posso dizer? Deu de ombros Sarah, que, querendo se mostrar como uma heroína, acabou mostrando sua verdadeira face. Eu não poderia ter dito isso melhor, Vitória aprovou. Deus, eu era tão tolo. Agarrado a uma ilusão. Vamos lá, disse Sarah, todos nós cometemos erros e você não é exceção. Sarah, por que não usamos o você? Um colega de trabalho sugeriu isso. Eu adoraria, respondeu ele com sinceridade. Daquele dia em diante, as colegas de classe se tornaram boas amigas. Vitória era apenas 2 anos mais velha que Sarah, portanto, não era de surpreender que elas tivessem muito em comum. Depois do trabalho, elas iam à mesma cafeteria onde John havia tentado convidar Sarah e, às vezes, faziam compras. E quando ela finalmente se mudou para o apartamento dos avós, Vitória foi às compras com ela e a ajudou a escolher a louça, a roupa de cama e os detalhes decorativos que agradariam o coração de uma mulher. Vitória, tenho um favor a lhe pedir, ele me disse na véspera do casamento de Angélica. E qual é a solicitação? Minha amiga de colégio vai se casar depois de amanhã e eu ainda não escolhi a roupa. Por que você não me ajuda? Sem problemas, sorriu Vitória, vou renovar meu guarda-roupa. No final, com esforços conjuntos, as meninas escolheram um elegante vestido cor de vinho brilhante. Ele deveria usar sapatos combinando, comentou um amigo. Eu também acho, disse Sarah com tristeza, mas não há dinheiro. E ainda falta uma semana para o dia do pagamento. Posso pegá-lo emprestado, disse Vitória. É um pouco embaraçoso. Chega. É desconfortável dormir no teto, o cobertor cai. Você o devolverá quando puder. Eu lhe garanto que não vai me envergonhar. Tenho uma namorada que me deu dinheiro. Sarah sabia que sua amiga estava namorando um homem rico com o dobro de sua idade. De acordo com sua amiga, o homem era divorciado. Talvez eu deva pedir dinheiro emprestado à Vitória, se ela oferecer, pensou Sarah. Então ficarei muito grata, disse ela. Essa é uma boa garota. Veja, ela está desconfortável. O casamento de Angélica e Vitor, também conhecido como Cindy Chip, estava sendo realizado em uma mansão alugada que havia sido propriedade de um comerciante. Uau! Pensou Sarah quando sua amiga lhe disse onde seria o casamento, isso é muito dinheiro. Mas descobriu-se que Chip podia pagar mais do que isso. Ele era um programador de computadores bem-sucedido. Quando Sarah e os demais convidados estavam saindo do cartório, eles a chamaram.
No início, Sarah achou que estava tendo alucinações. A voz que a chamava parecia muito com a do Mickey. Sarah! Gritou uma voz, e ela se virou. Alucinações estavam fora de questão. Ozzy Poe era muito real. E havia uma Cindy sorridente e vestida ao lado dele. Sarah, você também conhece o tio Victor? Perguntou a aluna. Eu sei um pouco, ele acenou com a cabeça com um sorriso, e sou amigo de sua noiva. Você é amigo da noiva do tio Victor? Cindy ficou satisfeita. Sim. Depois dessa reunião, Sarah e Mickey passaram a se dedicar exclusivamente aos negócios. Ela achava que era o melhor, mas à noite tinha vontade de uivar. E agora, Mickey estava na frente de Sarah e a olhava com carinho. Isso é que é destino, pensou ela, sem perceber que seu amante estava pensando a mesma coisa. O casal se aproximou deles. Está tudo bem? Perguntou Angélica. Vejo que você já conheceu meu irmão. Com um sorriso, o noivo virou-se para Sarah e deu uma piscadela e, a propósito, ele está livre. Ele é seu irmão, exclamaram os amigos em uníssono. Sim, deu de ombros o feliz recém-casado com um sorriso. Por quê? Vamos, disse Angélica, e os recém-casados se dirigiram à limusine do casamento. Sarah, Mickey, vejo vocês na mansão, disse Victor. Você se lembra dela? Perguntou Sarah. Sinceramente, não, Mickey balançou a cabeça, mas será que eu deveria? Você a encontrou na porta e naquele dia. Como eles estão se saindo? Tudo bem, assentiu a garota, que havia se mudado recentemente para um novo apartamento. Você comprou um apartamento? Para que serve o dinheiro? Ele perguntou com uma risada. Eu não sei. Ouvi dizer que eles dão aos professores algum tipo de acomodação preferencial. Talvez sim. Mas estou trabalhando na escola há apenas 2 meses. Portanto, isso está fora de cogitação por enquanto. Papai, posso tirar uma foto com os noivos? Perguntou Cindy. Vá embora, respondeu o pai com uma risada e, quando a garota se afastou a uma distância respeitosa, ele confessou. Sempre pensei em você e... lembrei-me de nossos beijos. Mickey, não. Você precisa fazer isso. Durante esse tempo, percebi que não precisava de mais ninguém. E talvez eu esteja sendo presunçoso, mas não acredito que você não tenha pensado em mim. Mas a Cindy. Sarah, quando eu disse que a Cindy estava me incomodando com você, houve uma coisa que eu não mencionei. Mickey fez uma pausa significativa e Sarah, percebendo que estava prestes a ouvir algo importante, não interrompeu. Cindy disse que gostaria de ter uma mãe como você. Ela estava tão atonita que nem percebeu que a noiva, o noivo e Cindy estavam ao seu lado. E você ainda está em você, exclamou Angélica, espantada, e riu, temos que consertar isso imediatamente. Isso é fácil, sorriu Mickey. Sarah, você vai mesmo ser minha mãe? Perguntou Cindy. Bem, ainda é muito cedo para falar sobre isso, sorriu o professor. Bem, acho que está tudo bem. Disse a noiva, o principal é tentar pegar o buquê. Bem, agora vamos montar, estou com mais fome do que 100 lobos. Bem, não sei, Sarah, disse Vitória, acho que ninguém a julga. Quando 2 pessoas se amam, não importa quem é quem ou quem é quem. E Selena é uma mulher sábia e compreensiva, e ela ficará feliz por você. Sarah estava namorando Mickey há 1 mês e temia que seus colegas de trabalho descobrissem o relacionamento deles. No entanto, Vitória, assim como Angelique, garantiu a ela que não havia nada de horrível nisso. Você não esteve na sala de fumantes hoje, disse Sarah. E agora não tenho permissão para fazê-lo, meu amigo sorriu. Vitória? É isso que eu acho que é. Vitória assentiu com a cabeça e seus olhos se iluminaram. E Harvey, assim que soube, me pediu em casamento. Estou muito feliz por você. Exclamou Sarah e abraçou a amiga. Quando? Ainda não foi feito nenhum pedido de casamento, disse ele.
Tenho certeza de que sim, garantiu Vitória. Alguns dias se passaram após a conversa entre os amigos. Mickey foi ver Sarah e lhe disse que havia recebido uma boa oferta de emprego na capital. Perspectivas de carreira com tudo o que isso implica, disse-lhe o amante, e o coração de Sarah se encolheu. E quanto a mim? Sarah, você quer vir para Washington comigo? Perguntou Mickey. E como? Como quem? Ele bufou. Como minha esposa, é claro. Sarah, case-se comigo. Com essas palavras, Mickey se ajoelhou e tirou uma caixa de veludo vermelho valiosa do bolso de seu moletom. Sim, respondeu a garota, e lágrimas de felicidade brotaram em seus olhos. 1 ano se passou. Lembrando-se de como a segunda gravidez de Catherine havia terminado, Mickey ficou muito preocupado. Desde o dia em que Sarah o informara sobre a gravidez, ele proibira a esposa de levantar qualquer coisa mais pesada do que um gatinho e soprava a poeira que a envolvia. Apesar das garantias da sogra de que a gravidez estava progredindo perfeitamente e de que não haveria surpresas desagradáveis, Mickey estava com medo. Eu não sobreviveria se algo acontecesse com você e com o bebê, disse ele. Mas tudo funcionou perfeitamente. Na véspera do ano novo, Mickey e Sarah se tornaram pais de um bebê adorável e robusto, a quem deram o nome de Sam. Em 6 de janeiro, Mickey buscou sua esposa e seu filho na maternidade. Eles comemoraram seu primeiro Natal na capital em um círculo familiar próximo, e Mickey, Sarah e Cindy, que estava encantada com seu irmãozinho. O bebê dormia tranquilamente em seu berço e a criança não saía do seu lado. Foi muito comovente. Cindy parece gostar de ser uma irmã mais velha, diz a jovem mãe. E isso é ótimo, meu marido sussurrou com um sorriso, porque vamos ter mais filhos, certo? O que você acha? Sarah sorriu docemente para ela, e Cindy seria um exemplo para elas em todas as coisas. O casal riu baixinho e trocou taças de champanhe para bebês, que Mickey bebeu em solidariedade à esposa. Ambos sabiam, este ano seria feliz.